Esses 5 passos precisam estar na sua vida, porque quando a sua história não sair do seu jeito, mas certamente estará no jeito de Deus, nós precisamos tomar as mesmas atitudes que José tomou. Você já notou que quando alguém nos faz mal, a gente tem necessidade de ficar falando mal da pessoa? A pessoa me faz mal e eu quero falar mal dela. Eu tenho que acabar com a imagem dela. Eu não tenho coragem de matá-la. Tem gente que tem, viu? Tiro, facada, mas a maioria de nós não somos bem polidos. Não, eu não vou matar a pessoa. A gente quer matar o nome dela. A gente quer matar a fama dela. Quer matar a história. Aí você começa a falar, tal pessoa. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que nós temos sonhos, projetos, todos nós. Mas precisamos saber também que nem tudo sairá do nosso jeito. Nem tudo vai acontecer da maneira como nós desejamos. Aqui vem a fé, o entregar-se em Deus, o agir, mesmo que o caminho seja contrário. O Evangelho, Mateus 1, 18 a 24, Mateus está contando como foi a origem de Jesus Cristo. Maria estava prometida em casamento a José, e antes deles coabitarem, ou seja, morarem juntos, selarem o casamento, Maria aparece grávida. A questão aqui é apenas uma. São José achou que a história seria de um jeito, com Maria grávida a história pegou um outro rumo. Talvez você trabalhava em tal cidade, aí você teve que mudar para outra cidade. Você achou que seria uma cidade A, eles te mandaram para a cidade D. Sua história mudou, sua vida mudou. Você achou que faria esta prova e que seria assim, você faz a prova e não passa. Você achou que teria saúde até os 90 anos, você faz um exame, tem um probleminha aí. Como lidar com este caminho que não é proposto, com esta história que não foi escrita, com o nosso sonho que não foi sonhado? Foi assim com José. José pensou que a vida dele seria de uma maneira, mas quando José olha para Maria e a vê grávida, toda aquela história mudou. E José sabia, a minha história com Maria não será aquela que eu sonhei, não será aquela que eu planejei. A minha vida não será aquela que eu sonhei, não será aquela que planejei. Só que é uma questão muito importante. São José não se revolta. E como nós temos hoje pessoas revoltadas com a própria história, pessoas chateadas com o próprio caminho, porque para essas pessoas o Pai Nosso é um pouco diferente. Pai nosso que estais nos céus, que o teu nome seja santo, e que a minha vontade se faça no céu e na terra. Não é a vontade de Deus. Eu quero a minha vontade, eu quero do meu jeito, que se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Quando eu morava em Mariana, eles contavam nas comunidades rurais lá, de um personagem que morou ali muito tempo, chamado Zé Turrão. Zé Turrão. Quem era o tal do Zé Turrão? Ou era do jeito dele, ou era do jeito nenhum. E era um homem que se prejudicava pelo nervo, pela raiva que ele trazia no coração. Conta-se que um dia de muito calor, Zé Turrão estava na praça vendendo vassoura, e alguém disse para ele: Zé Turrão, você aceita água? Ele foi e aceitou. A mulher falou com ele: vou levar.
um jarro para você, um jarro de louça. Ele falou, então traga. A hora que chegaram perto dele e colocaram no chão, não era um jarro de louça, era uma bilha, aquela de barro. Ele virou e falou assim, eu não aceito. A pessoa falar uma coisa e fazer outra. Meteu o pé na bilha e quebrou a bilha toda. Ficou a tarde toda sem tomar água. Ele falava, se trouxer outra eu quebro. Zé Turrão foi entrar numa venda, bateu a cabeça numa gamela. Ele pegou a gamela e falou, você quer quebrar minha cabeça? Então quebra. Você quer quebrar? Então quebra. Ele falou assim, meu Deus, um homem turrão. Ou era do jeito dele. Tá. Tem muita mulher que está falando aí, padre, eu casei com um Zé Turrão. Misericórdia, minha filha. Deus tenha piedade de tua alma. E tem marido que está falando assim, eu casei com a Maria Turrona. Porque se não for do jeito dela, cuidado com isso, meus irmãos. Porque nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do seu jeito, porque não foi do jeito de José. José, quando viu Maria grávida, ele podia melhorar aquela situação ou piorá-la. Tudo dependia da sua atitude, da maneira como ele agiria. E rapidamente, eu quero passar para você os 5 passos que São José escolheu, e a cada passo a questão ia se resolvendo e não piorando. Eu vou apenas ler e nós vamos tirar os 5 passos. Maria, sua mãe, mãe de Jesus, prometida em casamento a José, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, primeiro, resolveu abandonar Maria em segredo. Segundo, enquanto José pensava nisso, terceiro, o anjo do Senhor o visitou. Quarto, e disse, não tenha medo de receber Maria, tua esposa, o que nela está concebido é obra do Espírito. Quando José acordou, quinto, José acordou. São os 5 passos de José. José não denunciou Maria, manteve tudo em segredo, pensou naquilo, o anjo visita e José acorda. Esses 5 passos precisam estar na sua vida. Porque quando a sua história não sair do seu jeito, mas certamente estará no jeito de Deus, nós precisamos tomar as mesmas atitudes que José tomou. Você já notou que quando alguém nos faz mal, a gente tem necessidade de ficar falando mal da pessoa? A pessoa me faz mal e eu quero falar mal dela. Eu tenho que acabar com a imagem dela. Eu não tenho coragem de matá-la. Tem gente que tem, viu? Tiro, facada, mas a maioria de nós não, nós somos bem polidos. Não, eu não vou matar a pessoa. A gente quer matar o nome dela. A gente quer matar a fama dela. Quer matar a história. Aí você começa a falar. Tal pessoa, aquilo. São José não queria denunciar Maria, não queria manchar a honra de Maria. O que ele faz? Boca fechada, segredo. Abandona Maria em segredo. Gente, olha para cá. A gente precisa falar menos, não precisa? Você que está comigo aí na TV, no YouTube, você não precisa falar um pouquinho menos? Fala a verdade para o padre aqui. Aí, ó, falou de novo, tá vendo? Até, ó, fala para mim, tá vendo? A gente gosta. José, na Bíblia, não abriu a boca. Você não tem na Sagrada Escritura nenhuma palavra de José.
Mas o homem que nos ensina tanto, que marcou a história, que assumiu Jesus, que cuidou de Maria, justo, fale menos. A pessoa que fala menos, ela tem menos problemas, viu? O peixe morre é pela boca. José poderia sair falando, ah, como minha vida é difícil, olha agora como que vai ser, ah, eu pensei que seria de um jeito, ah, Maria apareceu grávida, ah, mas não fui eu mesmo, Terceiro passo, enquanto José pensava nisso, não acabar com a imagem do outro, fazer mais silêncio e pensar na situação. Com raiva não se pensa direito. Com raiva não se chega a conclusão nenhuma. Por que as pessoas brigam e se matam no trânsito? Porque elas não pensam. Que se a pessoa pensasse, nem buzinar, ela buzinava, ela deixava o cara ir embora. Toca a tua vida que eu prefiro paz que ficar brigando com você aí. Não, a pessoa quer buzinar, ela quer ir atrás, ela quer fechar o cara, ela quer levantar o dedo do meio. É isso que o pessoal está fazendo aí, ó. Se a pessoa falasse, deixa eu fazer mais silêncio, fica mais quieto, e deixa eu pensar na tragédia que podia acontecer se eu vou brigar no trânsito. Não, ela não faz silêncio, ela grita, ela quer falar mal do outro, ela quer... José fez totalmente o contrário. A história de José não era o que ele queria, mas ele não falou mal de Maria, ele não saiu contando para todo mundo, e ele foi pensar. Olha que bonita a leitura. Enquanto José pensava nisso, tem um episódio, lembrei agora disso aqui, do Chaves, que eles estão falando sobre cabeça, sobre pensamento. Aí o seu Madruga fala com o Chaves assim: ô Chaves, você é burro, você não usa o seu cérebro direito. Aí o Chaves falou assim: ah, eu uso. Aí o Kiko está do lado, e o Kiko começa a rir. Aí o seu Madruga fala com ele: e você, está rindo por quê? Ele falou: porque meu cérebro é novinho. O professor Girafales falou que eu nunca usei. Tadinho do Kiko, né? Nunca usei. Gente, nós temos que pôr para funcionar isso aqui, ó. Deus não nos deu um cérebro de enfeite. Nós temos que passar a pensar. O que eu quero para a minha vida? Quais as pessoas que eu quero na minha vida? O que eu estou fazendo com a minha história? O que aconteceu? Por que aconteceu? Pensa, e só depois faça. Pensar primeiro. São José, vamos refazer o caminho. Ele não tenta acabar com a imagem de Maria, ele não sai falando para todo mundo, e ele não age no ímpeto, com raiva. Ele vai pensar. Enquanto ele pensava, ele adormece, e o anjo entra na vida dele. O anjo vai resolver a questão, o anjo vai esclarecer. Na sua vida, quais as pessoas que te ajudam de verdade? Um dia na Crisma, um jovem me disse assim: ô padre, eu tenho 2 amigos, é para a vida toda. Falei: que maravilha. Por que eles são seus amigos? Ah, tudo que eu vou fazer eles me apoiam. Falei: ah, não é amigo, meu filho, você é colega. O colega é assim, a pessoa sobe e fala assim: ô, o que você está fazendo aí? Ah, eu vou pular. Sabe pular? Meio alto, mas vamos lá, pula aí para eu ver o que acontece. Isso não é amigo. Não, é amigo, ele me apoia. Não, o amigo muitas vezes diz: não pula não, você vai esborrachar, idiota, é muito alto, sai daí. Ele discorda, porque ele sabe o caminho. O anjo do Senhor não falou o que José queria ouvir, mas falou o que José precisava escutar. José, não temas em receber Maria.
o que nela está concebido é obra do Espírito. O menino será o Emanuel. José acorda e diz: não vai ser do meu jeito, né? Vai ser do jeito de Deus. Ele abre mão da sua história, ele vai e assume Maria. E aqui para nós, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Ele assume Maria, ele assume o neném, ele assume a culpa, ele assume os comentários, ele assume a vergonha. Joaquim e Ana, Maria, tão pura, tão jovem, vocês confiam, Maria e José, vocês acharam que José era um homem bom, mas lá, comeu o bolo antes de cantar os parabéns. Maria foi lá para a casa de Isabel, e a gente entendeu porque ela fugiu para lá, voltou grávida, né? Vocês acharam que ia passar despercebido. Ei, José, você não é mole não, hein, José? Ó, você é rápido, hein, José? Isso aí a gente não pensa, né? José passou essa vergonha toda, assumiu essa história dolorida, porque na época, se hoje já não é, imagina 2000 anos atrás. E a gente acha que José assumiu Maria, que foi uma história de rosas, foi um sofrimento tremendo para os dois, porque eles eram julgados por aquilo que eles não fizeram. Talvez você já passou isso na sua vida, você é acusado de uma coisa que você não fez, e não tem como você provar que não fez. Por quê? Porque as pessoas falam demais. Mas o anjo ajudou José, o anjo esclareceu. Se você tem bons amigos, pessoas de Deus na sua vida, amigos que sejam amigos de Jesus, quando a sua história mudar, essas pessoas vão ajudar você. Elas vão ajudar você a enxergar com clareza o que Deus quer para você. Tinha um jovem em Itaúna que a vida toda quis ser padre. Foi coroinha do grupo de jovens, mas ele cismou de fazer a filosofia fora do seminário para cuidar mais da mãe, que o pai dele é falecido. E lá na faculdade ele conheceu as mocinhas, sabe como que é, né? Aí tinha festinha, aí beijou uma ali, beijou outra cá, aí me procurou. Eu era padre Cajuru na época. Padre Cristian, eu não sei se eu tenho vocação para padre mesmo. Eu estou achando que eu quero casar, eu estou ficando com as menininhas, meu coração está batendo. Qual que foi a minha missão de padre com ele? Como esse anjo, tentar jogar luz na vida dele, esclarecer. Falou, vamos clarear isso aqui. A sua vocação de padre, sua vocação de marido e mulher. Aí eu falava para ele, meu filho, você não pode namorar depois que você for para o seminário, porque aí é malandragem, é safadeza. Você dentro de um seminário, namorando essas piriguetes que está aí. Pior é você ordenar padre e começar a namorar, meu filho, aí é o fim da picada, aí é para acabar. Então faça o seguinte, está com dúvida? Pare os seus encontros vocacionais e vá namorar. Namora. É o que eu posso falar para você. Então tá. Ele cancelou durante 1 ano seu processo vocacional e foi namorar. A primeira não deu certo, que ela traiu ele. A segunda não deu, porque ele traiu ela. Confusão. Aí nesse, ela falou, padre, chegando à conclusão, eu fiz tanta bagunça nessa área, e eu fiz tanta bagunça nessa área emocional, que eu comecei a rezar mais. E quando comecei a rezar mais, apareceu uma menina perfeita, calma, amiga, linda, era uma boa esposa. Mas o senhor acredita que quando o meu coração serenou,
brotou a vocação de padre, eu me realizo no altar mesmo. Falei, então agora é uma decisão sua. Então agora desperte, a São José, desperte, acabe essa faculdade de filosofia, continua no grupo vocacional e vá para o seminário. Ele foi na nossa diocese, não adaptou muito com a vida do padre diocesano, fez estágio com os salesianos, hoje é padre salesiano e é professor em São Paulo. Descobriu a vocação. Esse anjo não é só para ficar passando a mão na cabeça, é para falar, olha, deixa eu jogar luz no que está acontecendo na sua vida. José, você não está entendendo o que está acontecendo? Vamos jogar luz aí. Se você tem um problema na vida, você tem que ter uma pessoa que te ajude a clarear, para você ver o que está acontecendo, que essa pessoa só concorda com você. Se você está certo o tempo todo, se ela não te leva a pensar, como que você vai evoluir? Aí vem o último passo. Vamos só recobrar aqui o caminho. Ele não fala mal de Maria, ele não tenta destruí-la, ele pensa no que está acontecendo, o anjo joga luz naquilo que Deus está fazendo na vida dele, ele acorda e ele assume o caminho de Deus. É preciso, meus irmãos, acordar para as coisas de Deus. Há muitas pessoas dormindo para as coisas de Deus. E o que é acordar para Deus? É fazer a vontade de Deus na sua vida. É você pensar assim, eu podia ter até esse caminho, mas Deus tinha para mim esse outro caminho. Vocês viram a entrevista, foi italiano, né? Mas tinha a tradução, do Papa Leão XIV, que o Papa Leão, quando ele entra para o conclave como cardeal, nas primeiras sessões, nem passou na cabeça dele que os outros cardeais sabiam quem ele era. Ele era muito quieto, muito discreto, muito silencioso, trabalhava em Roma, quase ninguém via, tanto que quando eles anunciam Papa Leone, né? Papa Leão XIV, e ele chega, a maioria perguntou, mas quem é? Mas quem é? Não estava na lista dos favoritos, ninguém tinha ouvido o nome dele no meio do cardinalato. Aí ele disse, Deus mudou meu caminho, porque ele falou isso, na minha cabeça estava aposentadoria, completei 75 anos, eu aposento, sirvo o Vaticano mais 2, 3 anos, volto para o meu povo, para celebrar missa, crisma, ficar quietinho, dormir até mais tarde, já fui padre a vida toda, deixa eu ficar velho em paz agora. Deus mudou a história, meu filho. A hora que viu, você foi escolhido para papa, você aceita? Aceito. Acabou a história dele, acabou. Ninguém sabia quem era o cardeal. Hoje ele não pode nem sair mais, uma vida reclusa, todo mundo olhando, e nós vamos acompanhar dele o que nós não acompanhamos dos outros bispos, que é o quê? Uma morte televisionada. Nem para morrer ele é privado disso, ele abriu mão da sua vida, agora ele é de todos. O Papa Francisco, não sei se vocês viram a comparação da foto quando ele assumiu e ele na cadeira de roda no final da vida, parecia outra pessoa, todo inchado, não falava direito, não conseguia andar, e as câmeras, e ele lá tentando falar até o último momento. Ele abriu mão da história dele e assumiu isso. As palavras dele são pesadas, é amado por uns, odiado por outros, tudo que ele fala, tem gente avaliando se é, se não é. Ele hoje é muito jovem, nós vamos presenciar daqui a alguns anos, ele já mais idoso, doente, e as câmeras, até que se anuncia, morreu. Não era a história que ele pensou. Quanto foi que ele lá no seminário pensava assim, eu vou ser papa? Não, vou ser padre, ponto final. Deus falou assim, você que não sabe, você que não sabe o que te espera, meu filho. Foi assim com José,
Foi assim com Leão, foi assim na minha vida, é assim na sua vida. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Deixa eu só voltar na primeira leitura, porque o sinal eu tenho que falar para você. Qual foi o sinal para José? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. O próprio Senhor vos dará este sinal. Foi o maior sinal para José. Uma mulher que não dorme com homem, mas concebe o neném. Se Deus foi capaz de fazer isso, Ele seria capaz de fazer o resto. E José confiou, se entregou e foi o José que nós conhecemos. Pensamos nesta adoração, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê resiliência, para quando o nosso caminho não for o que a gente sonhava, responder para José, responder para Deus o que José respondeu em silêncio. Maria respondeu falando, José respondeu em silêncio. Maria disse para o anjo: eis aqui a tua serva, faça-se a tua palavra. Quando o anjo fala para José que Maria está concebendo um filho que é do Espírito, José não fala, mas ele faz. Eis aqui o servo do Senhor, que se faça a sua vontade, não a minha. Ele assume Maria, ele assume Jesus. Que nesta adoração a nossa fé aumente, porque José e Maria são nossos grandes intercessores, e com eles nós haveremos de viver não a história que nós sonhamos, mas a história que Deus planejou. Eu lhe dou a minha palavra de padre, porque eu nunca menti para você, eu não brinco com a palavra de Deus. Eu largo o meu ministério se o que eu vou dizer agora não acontecer na minha vida. Começa no faça-me, e você vai conservar o que você tem. Você vai ter o que você não tem, e você vai possuir o que você jamais sonhou em possuir. Tudo na vida tem que ser podado. Esse podão eu ganhei, eu pedi e me deram. Eu não tinha podão, eu fazer essa pregação. Quem me deu o podão me contou um caso. Falou: padre, não é verdade que tudo na vida tem que podar? Por que, meu irmão, você está me contando isso? Não, porque lá no sítio eu tenho um pé de figo, nunca produziu figo. No início tem uns figuinhos michuruco, vagabundo lá. Isso aí não vai dar em nada. Quando eu contratei um empregado novo para ele fazer a jardinagem lá da minha casa, ele me disse assim, como bom mineiro: uai, esse pé de figo nunca foi podado? Nem sabia que tinha que podar. Pode podar? Pode. O homem não viu. Quando o homem chegou, ele falou: pelo amor de Deus, esse pé de figo é de estimação da minha mulher. Você acabou com tudo, não ficou uma folha. Ou você acabou com tudo. Falou: calma, não fala nada comigo não. Deixa chegar a primavera e o início do verão, aí nós conversamos. E o cara me disse que o milagre aconteceu. Aquele tronco sem folha, aparentemente destruído, na verdade aquele homem sabia o que estava fazendo. Ele não estava destruindo, ele estava fortificando. Depois que passou o inverno, que chegou a primavera, que foi chegando o verão, ele nunca viu tantos brotos verdes, novos, grandes. E onde há muita folha, há muito figo. E aquele dono disse: se eu soubesse que seria assim, eu tinha pedido para podar antes. Meu irmão, quando Deus te poda, não é bom. Imagina uma videira vendo, ela deu aquele tanto de cachinho de uva doce, ela está lá toda feliz, aí vem o dono dela.
Ela pensa, mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu dei tanta uva doce, eu fiz o que devia fazer, eu fui o que consegui ser, por que que está me maltratando? Ele não está maltratando, ele está podando. E ele poda para quê? Para que nós produzamos mais. Então você para, meu irmão, para com essa choramingança quando Deus poda a sua vida. O que está acontecendo na minha vida? Por que, Senhor? Seria bom você ter na sua casa duas coisas: um crucifixo e um podão. Coloca na parede o crucifixo e coloca do lado do crucifixo o podão. Aí quando você não souber o que está acontecendo na sua vida, quando você planejou uma coisa e Deus vem e você tem que olhar para a parede, olhar para o podão e dizer uma coisa só: faça-me. Não é dai-me, faça-me. E deixa o podão comer solto, meu irmão. Deixa o podão comer. É aí que Deus trabalha. É quando o podão age, é que Deus está olhando para você e dizendo: você produz mais, você chega mais, você pode mais. Mas nós não gostamos de ser podados. Nós gostamos que Deus faça a nossa vontade. E para que eu produza, eu tenho que ser podado. Eu não quero ser podado. Então você será cortado. No podão, meu irmão, ninguém escapa. Ninguém escapa. Todos nós vamos entrar no podão, mais cedo ou mais tarde. E Deus, Ele sabe mais. Eu tenho que saber esperar, confiar e acreditar. Quando isso vai acontecendo na minha vida, a graça de Deus começa a operar em mim. Receba com alegria as podas que Deus faz na sua vida. Você quis muito uma coisa, você sonhou muito com alguma coisa, Deus vem. Gente, quem aqui não precisa ser podado? Sabe aquela mania sua de comprar o que você não precisa? Sabe aquela pessoa que você encontra às escondidas? Essa relação precisa ser. Sabe aquele namoro que não vai nem para frente nem para trás? Todo mundo está falando que não vai dar certo, mas você está como cego. Sabe as coisas do passado que você andou fazendo e que no presente te traz tanto sofrimento, e você continua repetindo as mesmas coisas? Sabe aquele vício do álcool, da droga, da maconha, da pornografia? Nós precisamos ser podados. Então que você não seja um bebê chorão. Quando Deus podar você, diga alto: faça-me, Senhor, e espera. Aquilo que parece ser uma destruição, no futuro vem como uma força para você, e você será grato a Deus. Eu quero aproveitar, não iria falar sobre isso, mas se veio é porque Deus quer falar com alguém aqui. Você conhece erva de passarinho? No início é até bonitinho, fica nas árvores, ela é laranja. Fala isso porque o passarinho traz e põe lá. Aí fica caindo assim, você acha uma beleza. Só que aquilo vai enroscando no tronco, vai enroscando. A hora que você vê, a árvore está seca, morta. Meu irmão, olha para cá, preste muita atenção nisso. Sou a favor de rezar pelas pessoas. E acredito que as pessoas mudam. Acredito que as pessoas mudam. Mas muda se ela chegar a um ponto de cair em si mesma. Vou voltar para a casa do meu pai. Não sou digno. Faça-me. O pai sabia que o filho cuidava de porcos, mas o pai não vai atrás tirar o filho de lá. Tem hora que nós precisamos deixar as pessoas que amamos
comer um pouquinho de lavagem, para que elas possam cair em si e ver que não deveriam ter saído de onde saíram, da presença de Deus. E há muitas pessoas que, querendo ajudar, mantêm a pessoa no meio dos porcos. A pessoa faz uma lambança, você vai e limpa. A pessoa compra, você vai e paga. A pessoa mente, você vai e remenda. A pessoa erra, você vai e conserta. Por que essa pessoa vai querer sair do meio dos porcos? Está levando um lanchinho para ela, está julgando lá junto com a comida dos porcos coisas boas para ela. Tem hora que a pessoa tem que ser deixada na solidão, para que ela caia em si e pensa: na casa do meu pai tem pão com fartura, faça-me, senão vai ficar dai-me a vida toda. Tem gente que entra na nossa vida para nos abençoar, desculpe a franqueza, mas tem gente que está na sua vida como erva de passarinho, só está sugando a sua vida, só está sugando a sua energia, só está sugando o seu dinheiro, está mamando em você, só quer o que você tem para oferecer, não te dá nada, não colabora com nada, só exige e não agradece. É hora de você cuidar mais de você, é hora de você ir para Deus e falar: meu Deus, quanto a mim, faça-me. E você que vive no dai-me, você precisa cortar da sua vida algumas pessoas, você precisa cortar da sua vida algumas situações, você precisa cortar da sua vida gente que só quer o dai-me, e para você nunca faz nada, para você nunca a pessoa diz o que eu posso fazer por você, a pessoa só está no dai-me, 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 dai-me. Permanecei em mim. O que é permanecer em mim? Não é ficar com Jesus 40 minutos no domingo, 2 horas de missa na quarta. Permanecer com Ele. Jesus é para nós o que o ar é para os nossos pulmões. Permanecer constantemente. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos chegar a um ponto de espiritualidade, de você falar para Jesus: eu não quero e eu não posso fazer nada sem ti, faça-me, poda-me, mas eu não posso abrir mão daquilo que sou. Eu sou o teu servo, e o Senhor sabe que o Senhor pode contar comigo, o Senhor sabe que o Senhor pode fazer na minha vida a tua vontade, não a minha. Faça-me, poda-me. Então, se você acha que Deus acha bonitinho quem não dá fruto, leia depois, muito obrigado, leia depois em Mateus 21, 18 a 20, preste atenção nisso. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. O que o filho pródigo tinha? Fome. O que Jesus tem? Fome. Gente, tem que aprender a ler Bíblia. O filho pródigo tinha fome de quê? Do Pai, de Deus. Jesus tem fome de quê? De você. Jesus tem fome de você. Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou folhas, não tinha fruto. Tem gente que só tem folha, tem gente que só tem aparência, tem gente que só tem coisas, tem gente que só tem posição social, tem gente que só tem dinheiro, tem gente que só tem contas, tem gente que só tem prazer, só tem folha. A pessoa não tem fruto. Se você não sabe, a figueira, ela produz o fruto junto com a folha. Quando você vê uma figueira com muita folha, significa que ela tem fruto. E Jesus teve fome, ele olhou, só tinha folha.
Jesus disse: jamais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. Você quer ouvir os da boca de Jesus? Se você quiser ouvir, é só você não produzir fruto. Ele vai olhar para você: jamais nasça fruto de ti. O filho pródigo começou a secar. Essa figueira começou a secar, porque ela não produzia frutos. Precisamos produzir fruto onde Deus nos colocou. A família onde você está, o local onde você trabalha, a sua turma de faculdade, a sua turma de futebol, os seus amigos. Neste local Deus te colocou para que você seja uma videira frutífera, e para que Deus te pode, para que as pessoas vejam o seu crescimento na espiritualidade. Onde Deus te colocou, Ele te colocou para uma coisa apenas: para que você produza fruto. Não queira imitar os outros, queira ser para Deus. Não queira satisfazer os apetites da carne, porque a conta é pesada, mas queira satisfazer os sonhos de Deus. Meus irmãos, que daqui para frente nós possamos fazer essa passagem maravilhosa, sair do dai-me e passar ao faça-me. Faça isso um mês e me conta. A começar de hoje, tira das suas orações todo dai-me. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me marido, dai-me trabalho, dai-me saúde, dai-me, dai-me, dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do faça-me. Vamos passar para o faça-me. A túnica nova, o anel no dedo, a sandália no pé, a festa, a graça, a bênção, a cura, ela não vem no dai-me, ela vem no faça-me. E às vezes para Deus fazer, Deus tem que podar. Deixa Deus podar. Eu sou servo, eu não quero ter muitas folhas, eu quero ter muitos frutos. Poda-me, Senhor. Faça-me, Senhor. A partir de hoje, quando você for rezar, marca na sua folhinha, escreva todo dia na folhinha: faça-me, faça-me. Ai, padre, eu esqueci, eu falei dai-me. Começa de novo: faça-me, até que você vai conseguir 30 dias, só faça-me. Para se estiver no 29º dia e falar dai-me, volta para o primeiro. É uma caminhada constante. O dia que você completar um mês de faça-me, nunca mais você vai falar para Deus dai-me, porque você vai ver quão pequeno você era, quais migalhas Deus te dava e quão vazio seu coração estava. Quando você passa para o faça-me, Deus começa a operar na sua vida e Ele te dá muito mais do que você merece. Aqui para nós, o que aquele filho pródigo merecia? Uma boa tunda, uma boa coça e vergonha na cara. Isso que ele precisava. Só que ele não veio para o pai: dai-me. Ele veio para o pai: faça-me. Ele recebeu o que não merecia. Quando você vai para Deus com faça-me, Deus te dá muito mais do que você merece. Deus faz muito mais do que você já pensou. Eu lhe dou a minha palavra de padre, porque eu nunca menti para você. Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu largo o meu ministério se o que eu vou dizer agora não acontecer na minha vida. Começa no faça-me, e você vai conservar o que você tem.
você vai ter o que você não tem, e você vai possuir o que você jamais sonhou em possuir. Você terá uma vida plena, uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Quem crê, diga amém. Amém. E toma posse disso, meu irmão, toma posse disso. Saia do dai-me e passa para o faça-me. E para encerrar, eu vou te contar, infelizmente, infelizmente, o tipo de gente que nos rodeia. Eu não vou aqui poupando palavras para poupar quem não merece ser poupado. Eu estou aqui para agradar as pessoas, para pregar a palavra de Deus. E eu estou abrindo o teu olho, porque tem muita gente aqui vivendo desse jeito. Por isso você não é uma pessoa vitoriosa na vida. Estou pouco lixando o que as pessoas pensam de mim. Eu vivo para agradar o coração do meu Senhor, o Deus que eu sirvo, e aquele que eu consagrei a minha vida. Faça a mesma coisa. Preste atenção nessa história, para você sair dessa vida medíocre que você está, e passar uma vida gloriosa, uma vida de grandezas espirituais, onde a inveja do outro, onde a palavra do outro, onde as pedradas do outro, onde a língua do outro não te alcança, que você está perante o trono do Altíssimo. Preste atenção nessa história. Meu irmão, não se nivela por baixo, não. Não se nivela por baixo, não. Havia um depósito. Qualquer coincidência com a nossa vida aqui é providência de Deus. Havia um depósito de vasos quebrados. Quanto mais quebrado o vaso era, mais respeitado. Então tinham lá os vasos quebrados. Quanto mais quebrado, mais respeitado. Não se sabe o motivo, mas alguém enganou e pegou um vaso inteiro e perfeito e colocou no meio dos vasos quebrados. Primeira coisa que os vasos quebrados fizeram: rejeitaram, criticaram, excluíram. Você não serve, você não é igual a nós. E aquele vaso inteiro, feito pelas mãos de um grande oleiro, se sentiu infeliz, que o que ele mais queria é ser igual aos quebrados, a ser igual aos rachados, ser igual aos defeituosos. E ele pedia: me quebra, gente, me bate, me quebra, mas eu quero ser amado. E os vasos diziam: ninguém tem poder aqui de quebrar ninguém, você tem que se quebrar. Aquele vaso rodava, caía, não quebrava, rodava, caía, não quebrava. Um dia ele conseguiu, meteu a cabecinha numa pedra, quebrou um pedaço. Todo mundo: ei, agora nós vamos te amar, agora você faz parte da gente, você é amigo da gente, você é amigo da gente. Aí o vasinho foi. Só que o vasinho viu que quanto mais quebrados os outros eram, mais respeitados eles eram. Então ele quis se quebrar mais, porque ele queria respeito. E ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, até que ele se quebrou todo e virou pó. E no dia que ele virou pó, ele deixou de ser vaso. Deus, quando você estava no útero da sua mamãe, fez um vaso de honra. E o mundo rejeita aqueles vasos perfeitos que são de Deus. O mundo não gosta daqueles que estão cheios da graça. E ao invés de você pensar: eu estou no meio errado, eu estou no lugar indevido, não. Você quer imitar os outros. Você quer ser quebrado como os outros. Você quer ser honrado onde nem honra há. Você quer paz onde só guerra há. Aí a pessoa vai se quebrando, a pessoa vai se destruindo, a pessoa vai se esfarelando, até que um dia você chega a uma conclusão: eu não sou mais eu. Ao invés, meu irmão, de abrir mão da sua verdade,
Ao invés de abrir mão da sua vida, diga para Deus todas as manhãs: faça-me. Você tem um problema na vida? Faça-me. Você está passando um problema com alguém, a pessoa tem acabado com a sua vida? Faça-me, Senhor. Quem sabe essa pessoa difícil com quem você convive não é um podão de Deus disfarçado. Deus usa a pessoa para podar você. Conviver com gente simpática, alegre, bonzinho é muito fácil. Conviver com gente difícil não é fácil. Mas quando você vê uma situação difícil, em vez de você reclamar, faça-me. Você queria muito uma coisa e não conseguiu, faça-me. Você lutou para chegar lá e quase chegou, faça-me. Faça-me. Depois você me conta. Deus nos tira graças pequenas para nos dar graças maiores. Deus diz não hoje, porque amanhã o sim é muito melhor, muito mais duradouro, muito mais verdadeiro. Feliz de nós, por Deus não atender todos os nossos pedidos. Se Deus atendesse tudo que você pede, você seria a mais infeliz das criaturas. Faça-me. Louve a Deus, agradeça a Deus, bendiga a Deus. Antes de rezar um pouquinho, leve essa frase para casa. Se amanhã de manhã você fosse amanhecer somente com aquilo e com aqueles que você agradecer hoje, com que você amanheceria amanhã? Não é para pensar? Se você fosse amanhecer amanhã somente com aqueles, pessoas, aquilo, coisas que você agradeceu hoje, amanhã você iria amanhecer com quem e com que? Sem mentir para você, eu estou falando isso para te ajudar. Há pessoas aqui que amanheceriam sem nada e sem ninguém, nunca agradece. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me a parte da herança que me cabe, eu sou digno, dai-me, dai-me, dai-me. Meu irmão, sai dessa. Dai-me não me faz feliz. Passa para o faça-me. E quando vier as podas de Deus, saiba, Deus só poda quem produz. Se Deus te poda, é porque Ele sabe que você pode mais. Vamos fechar os nossos